Muito boa noite a todos, saudando o ilustre vereador, presidente desta casa, querido amigo Edmar Geraldo Salomão, o desembargador Nelson, o desembargador Medeiros, doutor Fernando Turek, prefeito municipal. Peço licença para destacar o também são-bentense, doutor Ronan Robel, procurador do Estado, está presente nesta sessão também. Saúdo a mesa das autoridades e todos os vereadores. Honra-me, senhores, sobremaneira estar presente nesta sessão. Principalmente porque depois de quase 30 anos de magistratura, é a vez primeira, vereador Edmar, que eu frequento a Casa Legislativa, e justamente no dia em que são homenageados 3 magistrados, o que não é muito comum, diga-se de passagem, né, na nossa sociedade. Muito importante, fator importante desta noite. Antes de entrar no mérito desta celebração, meus senhores, minhas senhoras, eu peço licença a todos uma breve reflexão. Eu digo que é tempo de nós reconstruirmos referências, as referências sociais, tão carente na nossa vida, na nossa sociedade. Existe uma grande inquietação que emerge no país quando manifestantes indignados se revoltam porque tudo está fora do lugar. Não conseguem, essas pessoas, racionalizar a origem de suas demandas, nem verbalizá-las de maneira orientada, por exemplo. Então, diante deste cenário, onde jovens que nasceram e cresceram, acreditando que todos os desejos devem ser realizados, e que manifestações coletivas podem solucionar a sensação de desamparo natural da condição humana, penso que é chegada a hora de reconstruir referências. Os brasileiros estão sendo bombardeados pela massificação do crédito e do consumo, tentando sobreviver em um mundo onde tudo conspira para aniquilar seus sonhos, com o sucateamento da saúde, da educação e a proliferação da violência. A surpreendente força nascida do inconformismo, alastrada pelas redes sociais e transformada em energia viva e pulsante das ruas, como recentemente nós verificamos, abstraída, evidentemente, a violência desenfreada dos aproveitadores de plantão, deveria ser vista com mais respeito e curiosidade, encantamento até, pelos olhares que insistem em assistir à vida pelo retrovisor. A realidade é obra da ousadia do ser humano. Nosso caminho é feito pelos nossos próprios passos, mas a beleza da caminhada depende dos que vão conosco. Ensinar valores que nos irmanam em humanidade é uma construção da civilização. Não se aprende o que não se ensina. Ninguém tem direito a tudo, muito menos à felicidade e ao prazer permanente. Viver em grupo requer renúncias e, em alguns momentos, e respeito o tempo todo. E o judiciário, doutor Watson Cardoso, presidente da minha associação, por suas ações, através de seus magistrados, deve e pode interagir na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Precisamos participar da tessitura de uma rede fraterna de referências humanas e generosas. Precisamos estar na linha de frente da busca por modos de convivência
para os muitos direitos, tendo sempre em mente que o respeito às diferenças é um princípio fundamental para a liberdade. E nesse ambiente, a convivência pode ser libertadora e digna. Perceber a riqueza que as rupturas e as mudanças proporcionam, como no momento em que estamos vivendo, é um raro privilégio ao qual nós somos convidados. E aqui eu entro no ponto, desembargador Nelson. É tempo da construção ou da reconstrução de referências. Da referência familiar, da referência aos princípios norteadores de nossos direitos, da referência às autoridades, aos líderes comunitários e governamentais, eleitos ou não. Quem de nós aqui já não teve como referência o prefeito, um líder religioso, o juiz, o delegado, o professor, o pai, a mãe? Aqui e agora estão 3 modelares exemplos de referência. 3 magistrados que saem dos gabinetes para atuar pela e com a comunidade. O Tribunal de Justiça, da qual eu orgulhosamente participo, e os magistrados catarinenses, desembargador Nelson, desembargador Medeiros, e eu ouso dizer que estão sendo homenageados por extensão. E cumprimentam, senhores vereadores, a Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, por seu presidente, o ilustre amigo Edmar Geraldo Salomão, pelo resgate de uma parcela das referências que a sociedade tanto necessita. Romano José Enzweiler, Edson Luiz de Oliveira e Luiz Paulo Dalpon Lodete, por representarem as referências, são nossos legítimos representantes nesta interação com a comunidade de São Bento do Sul. Éticos, probos, imparciais e eficientes. Conheci Romano Enzweiler no exercício da magistratura. E mais intensamente a partir de uma parceria na Associação dos Magistrados Catarinenses. Nascendo daí uma amizade de respeito. Viajamos por todas as regiões do Estado, Romano, em busca do apoio dos juízes para uma causa comum na época. Desembargador Amaral é testemunha disso. A união e o fortalecimento da magistratura. É um magistrado de ponta, erudito, sempre atualizado, mas, acima de tudo, justo. Romano foi diretor da Escola Superior da Magistratura, quando eu presidia a Associação dos Magistrados Catarinenses, e lá, na ambiência do trabalho associativo, aprendi a admirá-lo. Se destacou também na assessoria de alguns presidentes do Tribunal de Justiça. E um dos mais destacados está presente hoje aqui, desembargador Fernando do Amaral e Silva, irmão do Edgar Amaral e Silva, do tabelionato aqui, do cartório aqui de São Bento, desembargador Amaral. E nessa função de assessoria aos presidentes de tribunais de justiça, aumentou o número de admiradores, tamanha foi a sua dedicação e competência. É um juiz de muitas virtudes e predicados, que se integrou de forma notável na comunidade são-bentense. Eu sei, todos sabemos. Conheci Edson de Oliveira no Fórum de Joinville, ainda como oficial de justiça, função que desempenhou leal e honradamente. Depois foi servidor da primeira vara civil da comarca, enquanto era juiz o hoje desembargador Newton Trisotto. Seguiu sendo assessor do desembargador, hoje aposentado, Nestor da Silveira,
no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e fez escola. Seguindo seus ideais, lutando muito, logrou êxito no concurso da magistratura e vem galgando a carreira de uma maneira digna e exemplar. Não foram poucas as vezes que nos encontramos, Edson, nas arquibancadas do antigo Ernestão e, mais recentemente, na Arena Joinville, para incentivar o nosso time do coração. E haja coração. Joinville Esporte Clube. E as emoções foram tão fortes que seu coração teve que sofrer alguns reparos. Digamos assim, é um amigo que admiro e respeito, e que serviu como uma luva, ou melhor dizendo, caiu como uma luva na comunidade da Cidade Música. Conheci Luiz Paulo Lodetti quando ele estudava para o concurso da magistratura, apresentado que fui por seu pai, destacado advogado da capital, ex-conselheiro, conselheiro e ex-presidente do Figueirense Futebol Clube. Mandatário do time dos Manezinhos da Ilha, Dr. Nestor Lodetti, aqui presente. A quem eu também saúdo respeitosamente. Ainda quando presidia o clube, seu pai comentava a respeito do ideal e do esforço do filho, e se orgulhava muito disso. E não perdeu por esperar. Lodetti hoje é reconhecido por suas decisões firmes e justas. É um magistrado que seguiu a linhagem e que acredita na causa da justiça. E por isso, de igual forma, foi reconhecido pela Sociedade de São Bento do Sul, a terra dos móveis. Fica o registro do exemplo. Protagonismo. Todos temos que nos tornar protagonistas e não coadjuvantes da história, para ser agente da pacificação e conferir soluções eficazes para os conflitos. Não basta ao juiz o domínio da técnica jurídica. A fim de desempenhar a função política de edificar um Estado de direito, de índole democrática, destinado a uma pátria justa, fraterna e solidária, o juiz deverá integrar-se a um sadio protagonismo. Sadio protagonismo é compenetrar-se de que depende de cada juiz individualmente considerado fazer valer, concretizar, dar realidade à Constituição Federal da República. Com a confiança no despertar do juiz para esse protagonismo, eu creio já existir convergência entre políticos, educadores, administradores, sociólogos, antropólogos, psicólogos e juristas, ao menos quanto às finalidades da justiça humana: construir um mundo de liberdade, paz e solidariedade. Utopia? É preciso reabilitar as utopias. Sem o sonho não se vive. Subtraia-se tudo do homem, porém preserve-se a sua capacidade de sonhar. Utópico, afinal, é apenas aquilo que a nossa esperança não permite acreditar. A vida é uma oportunidade de ousar, repito. Não a desperdicemos. Façamos a diferença por um mundo melhor, cada qual no seu ofício, como esses nossos 3 colegas. As oportunidades surgem a cada instante. E a vida, sabemos, passa num instante. A vida, como dizia Drummond, é um breve momento, um leve sopro que se esvai, como a luz de uma vela. Ardemos e brilhamos por um instante e logo em seguida nos extinguimos. Tem todo sentido a frase do poeta. Porém, para a nossa reflexão, eu rebato
com palavras de George Bernard Shaw. Para mim, a vida não é uma vela que se apaga rapidamente. É uma espécie de tocha magnífica que carrego nesse momento e que quero que queime com o maior brilho possível antes de passá-la para as próximas gerações. E é com essa mensagem que eu vou concluindo, meus senhores, os meus cumprimentos aos homenageados e aos senhores vereadores que outorgaram esta homenagem. Pelo exemplo de vida e de trabalho desta verdadeira tríplice aliança, é uma tríplice aliança da magistratura, pela família que construíram, que tem e que os mantém firmes e fortes na senda da justiça, apesar de todas as incompreensões. Parabéns aos cidadãos honorários e seus distintos familiares. Mas é preciso agradecer mais para exercer a gratidão. Se me derem mais 2 minutinhos, explico-vos o que quero dizer com a palavra agradeço. Apesar de conhecido de alguns, pelo fato de ter sido até viralizado na internet, eu não posso deixar de repercutir, nesse momento, o significado da gratidão no conceito do professor português Antônio Nóvoa, manifestado no ano passado, 2014, num encontro sobre educação no vizinho estado do Paraná. Disse o emérito professor que sempre que agradece alguém ou algo, lhe vem à cabeça o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. Assino embaixo. Esse tratado estabelece 3 níveis de gratidão. 3 níveis. O nível mais superficial. Um nível intermediário e um nível mais profundo. Superficial, intermediário e profundo. O nível mais superficial é o nível do reconhecimento intelectual, do nível cerebral. O nível cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do agradecimento, do dar graças a alguém, por aquilo que esse alguém fez por nós. E o terceiro nível, do vínculo, no sentido que é o mais profundo, é o nível do vínculo, no sentido de estarmos vinculados e comprometidos com essas pessoas. Percebemos assim, que em inglês ou em alemão, romano, se agradece no nível mais superficial da gratidão. Quando se diz thank you, ou quando se diz zu danken, ou dankeschön, estamos a agradecer no plano intelectual. Na maior parte das outras línguas europeias, quando se agradece, agradece no nível intermediário da gratidão. Quando se diz merci, em francês, quer dizer dar uma mercê, dar uma graça. Eu dou-lhe uma graça, estou-lhe grato, dou-lhe uma mercê por aquilo que me trouxe, por aquilo que me deu. Ou gracias em espanhol, ou grazie em italiano. Dou-lhe uma graça por aquilo que me deu, e é nesse sentido que eu lhe agradeço. E é nesse sentido que eu lhe estou sendo grato. Mas somente em português, que eu conheça, que eu saiba, salvo o melhor juízo, é que se agradece com o terceiro nível, o nível mais profundo do Tratado da Gratidão. Nós dizemos obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Fico-vos obrigado. Fico obrigado perante vós. Fico vinculado perante vós, legítimos representantes do povo sambentense.
fico-vos comprometido a um diálogo qualificado, agradecendo-vos pelos nossos pares a honraria, a verdadeira insígnia concedida a esses 3 brilhantes juízes do Poder Judiciário catarinense. O tribunal, desembargador Nelson, se me permite, fica obrigado e vinculado a continuar esse diálogo e a contribuir, na medida dos seus limites e das suas possibilidades, para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, ou, em última análise, para uma melhor qualidade de vida. E é exatamente nesse sentido que eu vos digo muito obrigado. Obrigado. Convido o excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Dr. Nelson Juliano Scheffer Martins, para o uso da palavra.